Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula número 11 de técnicas de retórica e oratória. E, querido internauta, querida internauta, o tema hoje é polêmico. Olha, estou até com o roteiro aqui. Nós vamos falar sobre clientes difíceis. O tema é técnicas de retórica e oratória para atendimento de clientes difíceis. Fiz até um roteiro que eu quero lhe passar muitas informações. É um tema candente, é um tema provocativo e, para mim, é um tema muito sugestivo, porque permite que eu possa lhe transmitir definições, conhecimentos e técnicas para você alcançar esse público tão difícil, mas também tão bem definido por outros, né, como chatos. E eu não compartilho muito dessa ideia. Cliente difícil é um cliente chato. Cliente difícil é aquele cliente que ainda não foi conquistado. Mas perceba que o advérbio de tempo, que ainda não foi conquistado. E por que ele ainda não foi conquistado? Porque ele não foi tratado, ele não foi cuidado da maneira como a retórica, como a oratória recomendam. Então, muitas vezes o cliente difícil, você vai entender o que é um cliente difícil, é mal interpretado, é mal atendido e realmente a chatice fica com você, não com ele. Nós vamos conversar. Eu quero, em primeiro lugar, explicar o que é o meu público, o que é o meu cliente, né? Ou no plural, os meus clientes, clientes difíceis. Quero falar um pouco também, resgatar algumas questões sobre personalidade, né? A personalidade individual e, ao final, aqui 5 técnicas que eu já anotei que eu desejo lhe transmitir para lidar com esse público em especial. Vamos lá? Eu inicio fazendo-lhe uma pergunta. O que você entende? Vou até dar um tempinho para você pensar. O que você, internauta, define como um cliente difícil? Com uma única exigência que eu faço nessa pergunta. Todo professor gosta disso, né? De inventar. Você não pode me definir um cliente difícil como um cliente chato. Você pode dar outras definições, pode pensar, pode construir a sua, vou dar alguns segundos, menos essa, de que um cliente difícil é um cliente chato. Sabe por quê? Porque é uma injustiça. É uma injustiça. Ah, Luiz, você não conhece aquele meu cliente X. Ah, Luiz, você não conhece aquela minha cliente Y. Eu conheço. Né? Clientes difíceis só mudam a fisionomia, a roupa, os traços. Eles correspondem a um padrão da população, de quem lida com as pessoas. Então, voltemos. Pense num cliente difícil, tente me definir. Aí fica o reloginho, né? Toque, 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 toque. O que são clientes difíceis? Conseguiu? Então, eu vou lhe dar aí algumas ideias. Você pode concordar com elas, pode aceitá-las, que me deixaria muito satisfeito. Mas você pode também não concordar comigo, que vai me deixar mais satisfeito ainda. E por quê? Porque você vai pensar no que eu disse. Então, o meu desejo não é que você aceite ou não em si as ideias, mas que você pense a respeito e tire as suas ideias. Esse é o meu papel, esse é o meu propósito nesta aula. E o que eu tenho a dizer para você? Meu querido, minha querida, um cliente difícil, muitas vezes, é um cliente inseguro. Ah, Luiz, isso é óbvio. Sim, é óbvio. Tanto que a palavra óbvio significa aquilo que salta aos olhos. É óbvium em latim. É aquilo que salta aos olhos. E por saltar aos olhos, nem sempre isso é percebido. Mas saiba que um cliente difícil, ele o é porque é um cliente que está inseguro. Não necessariamente diante da aquisição, da compra de um produto que você oferece. Não necessariamente ele esteja inseguro diante de um serviço ou de um pacote de serviços que você oferece.
ele já traz uma insegurança que pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão mais profunda, pode ser um problema familiar. Então, quando o seu cliente chega a você, é ele, e como vai dizer um filósofo no período da contemporaneidade, é ele e mais as suas circunstâncias. Então, ele vem com um histórico de vida junto, que dependendo do momento, da circunstância que ele vive, pode estar aí um cliente inseguro. Eu utilizo o verbo estar no lugar do verbo ser intencionalmente. Ele pode estar um cliente inseguro, é um estado. E no momento em que ele lhe procurou, circunstancialmente, a insegurança lhe era muito presente. Então, já quero te aliviar, né? A chatice, que eu não gosto, como eu falei, desse termo, a dificuldade desse cliente talvez seja decorrente da sua insegurança. Então isso muda totalmente o cenário. Ele não quer ser difícil com você. É que ele está com você e naquele momento você representa a instituição, você representa a empresa, você representa aquela relação que ele criou com você por alguns minutos, por alguns instantes. Anotei aqui, muitas vezes um cliente difícil é um cliente agressivo. E por que nós temos pessoas agressivas? E a retórica nos explica que muitas vezes esta agressividade, uma agressividade verbal, né? Pessoas que gostam de gritar, falar, tal. Pode ser uma agressividade gestual ou fisionômica, né? Há pessoas que nascem com um nariz altivo, não do ponto de vista ósseo, não. Essa altivez vem de uma soberba, o famoso nariz empinado. E essa pessoa, através da sua agressividade, creia-me, eu falo como psicanalista também, essa pessoa, né, usa muitas vezes a agressividade para se proteger de uma dor ou de uma ameaça. Como? Você está me dizendo? E você não tem nada a ver com isso? Eu sei que você não tem nada a ver com isso. Mas é você que está naquele momento diante daquela pessoa. Então, muitas vezes, a agressividade do meu cliente gera uma dificuldade para com o meu cliente. Mas essa agressividade, eu posso lhe dar aí um percentual, 90% das pessoas que são agressivas, dos clientes que são agressivos, eles o são porque ou estão machucados ou trazem alguma dor, algum desconforto e partem para a agressividade com uma tentativa de se defender. Pode acreditar nisso, internauta. Muitas vezes a agressão, né, uma postura mais hostil, vamos dizer assim, do seu cliente, se dá em função disso. Ele quer se defender, se proteger de uma dor, de um medo que talvez ele nem tenha consciência, mas naquele momento é ele que está lá diante de você. Então, já podemos caracterizar o cliente difícil não como um cliente chato. Ele é difícil porque ele pode ser um cliente inseguro. Falamos que esse cliente pode ser um cliente agressivo. Eu posso ter aqui uma terceira situação aí mais próxima dos quadros da normalidade. Esse cliente pode ser um cliente indeciso, né? Olha que interessante. Inseguro é aquele que ainda não tem segurança. Agressivo, aquele que usa da violência, das mais diversas formas. E indeciso, novamente o prefixo in, que indica negação ou privação, ausência. Indeciso, que não tem a decisão tomada, que não existe uma decisão tomada. Então, ele se interessa, ele tem curiosidade, mas ele não se decidiu o quão importante é aquele produto, o quão importante e válido é aquele serviço na sua vida.
eu quero lhe dizer, em termos comerciais, o quanto aquele produto vai lhe agregar um determinado valor. O quanto aquele serviço vai lhe trazer um benefício, uma melhoria na sua qualidade de vida. Então perceba, internauta, que eu já me aproximo do seu território. Estou no território lá do cliente, tentando defendê-lo, tentando explicá-lo, tentando amansá-lo, para que você agora, eu vou entrar agora no seu território, na sua arena, para que você tenha aí esses recursos. E o item número 2 da nossa aula hoje é eu retomar, está no fato de eu retomar o que eu já comentei, eu acho que, se eu não me engano, na aula número 2, quando definimos o público, né? Quem é o meu público? E falamos que público vem do latim populum, que significa pessoas. Público representa todas as pessoas a quem eu me relaciono e a quem eu presto um serviço. Pode ser a sua filha, pode ser o seu cliente mais difícil, todos eles são o seu público, são todas as pessoas que passam pelo seu crivo, que passam pelo seu entendimento, que passam pelo seu atendimento, que passam sob o seu relacionamento. E não se esqueça disso. Lidar com o público significa duas coisas muito importantes. Lidar vem de lida ou lide, que significa trabalho. Lidar com o público dá trabalho. Inclusive, me vem à mente, né, não está nem no script da minha fala, um ditado chinês que diz o seguinte, né, é atribuído aos chineses esse ditado, não sei a procedência geográfica. Quem não souber sorrir, que não abra um negócio. Ainda na aula anterior, falamos sobre a questão do bom humor, não só ter um humor, mas ter um bom humor. Pois bem, quando falamos de público, você precisa entender também que existem 3 dimensões, isso não é novidade, eu resgato da aula 2. Lidar, né, lide, trabalho e público significa você falar e lidar em público. O que significa em público? Significa que você tem que se expor. Querendo ou não, você está em permanente exposição. Liderança, lide, trabalhar e público significa não apenas trabalhar em público, lidar, né? Falar em público. Significa você trabalhar, falar com o público. E esse com indica aí uma forma de interação. Falar com o público, lidar com o público. Significa que vocês têm que se inteirar, se tornar inteirar com o seu público, interagir com o seu público. Você que tem que ir ao seu público, e não o seu público tem que vir até você. Mesmo os grandes artistas e famosos e renomados, né, conhecidos mundialmente ou na esfera nacional, muitas vezes para manter esse público eles precisam ir até onde o público está e não o contrário. Pense nisso. E a terceira dimensão, o terceiro aspecto da questão do trabalho de público e de públicos difíceis, é claro, significa você falar, você trabalhar para o público. Falar para o público. E isso significa que o seu público espera alguma coisa de você. Falar em públicos difíceis, falar com o público e falar com públicos difíceis. E terceiro, falar para o público. Falar para públicos difíceis. E esse terceiro nível, que é o mais profundo, é o mais denso, é lá que você vai conquistar o seu público. Falar com o público, falar é mais importante ainda para o público. Falar em público é mais importante ainda você falar para o seu público. Porque aí existe uma destinação da sua fala. É importante
que você possa entender que o seu público espera alguma coisa de você. Será o preço do produto e dos serviços? Também. Será a duração, a qualidade do atendimento que foi concedido? Né? Se ele pode se sentar num sofá, numa mesa, ver algumas coisas, ver o produto, ver o serviço? Também. Mas o seu público, meu querido, minha querida, vou até me aproximar de você, porque é importante que eu vou lhe dizer. O seu público quer algo que está muito raro nos dias de hoje. Muito raro. É uma... Como é que eu vou definir isso agora? É uma peça, eu não diria peça, mas é um combustível como o humor. Como o humor. É um combustível que está em falta hoje. E o combustível se chama atenção. Poderia ser um produto? Pode ser um produto. A atenção está em falta. As pessoas estão muito carentes. Público difícil é um público também carente de atenção. Você quando presta um serviço, faz um produto, você é chamada, talvez você nunca tenha pensado nisso, e que bom que você nunca ouviu isso. É bom ouvir coisas novas, né? Refrescar a inteligência, alimentar a mente. As pessoas compram, as pessoas se relacionam, as pessoas trabalham, as pessoas estudam, porque no fundo elas querem tão somente receber atenção. É um dos sentimentos, eu digo, mais nobres que alguém pode conceder a outrem, e um dos mais difíceis que alguém pode doar a outrem. É a nossa atenção, porque quando eu dou atenção às pessoas que a mim se destinam, digamos, há um diferencial. E é esse diferencial que eu preparei aqui no nosso roteiro, que eu quero comentar e desejo com vocês. 5 técnicas para você lidar com esse público. Vamos lá? Eu vou lê-las e comentá-las. Peço que depois você assista a essa aula mais vezes e passe no papel tudo isso direitinho, tá? Vale a dica. Primeiro, entenda o motivo pelo qual o seu público é difícil, que se aquela pessoa é difícil. Deve haver um motivo, você pode imaginar. Você não precisa adivinhar nem estar lá para isso, mas procurar entender, né, o motivo dentro do que nós falamos. Por que aquela pessoa é tão difícil, é tão agressiva? Qual será a razão disso? Quem tem experiência em vendas já o faz, talvez inconscientemente. Tentar entender o outro já é uma forma de ajudar o outro, né? E eu falo inclusive isso na sua família, nos seus relacionamentos pessoais. Tá bom? Segunda técnica, segundo princípio. Aprenda a ouvir o seu público. Tá? Ou melhor, tecnicamente, aprenda a escutar, porque ouvir significa entrar no ouvido e talvez sair no outro ouvido. Mas escutar significa você prestar atenção naquilo que você ouve, né? E as pessoas percebem quando, mesmo um cliente difícil, quando você realmente dá toda a atenção para aquela pessoa. Aprenda a ouvir, e mais do que ouvir, a escutar as pessoas. Dê atenção a essa pessoa, a esse cliente difícil, enquanto você o ouve. Transforme o ouvir no escutar. E ouça na íntegra, não interrompa a pessoa, deixe ela falar tudo o que ela pensa, tudo o que ela quer saber. Se por outro lado essa pessoa é mais lacônica, é mais reservada, é mais na dela, você pode perguntar, interagir de acordo com o que ela vê, do que ela se interessa ou não. Tá? Terceiro princípio, devolva a pergunta.
Mas o que significa essa devolução da pergunta? Pois bem, essa é uma técnica quando lidamos com as pessoas, não só nas vendas, e tudo que você propõe, tudo que você sugere, inclusive com seus filhos, tudo que você oferece, a resposta é, não sei, tanto faz, ok? Quer dizer, quando a pessoa se torna monossilábica na conversa, na reunião, no atendimento, ou não responde, devolva a pergunta. Ao invés de você fazer a pergunta, devolva. Perguntas como, então, o que você deseja? Ou, de que forma eu posso lhe ajudar? Ou, uma pergunta, o que lhe falta dentro do que nós podemos oferecer? Mas eu entendo, internauta, que aquela pergunta, no que posso ajudar, tão clássica, né, no mundo corporativo, no mundo do comércio, das vendas, é realmente uma pergunta poderosa. No que eu posso ajudar? Se a pessoa não souber o que ela quer, talvez ela nem tenha percebido isso e seja aí um momento ímpar, para você fazer essa pergunta. Então, quando eu devolvo a pergunta para o outro, cabe ao outro a responsabilidade e a missão e o propósito de responder. Porque o que pode acontecer? Muitas vezes você pergunta e a pessoa fica na confortável postura do sim, monossilábica. Né? Conhece pessoas assim? Ó? Elas ficam mais ou menos assim. Sim, não, tá bom. Principalmente que tem filhos adolescentes ou entrando na adolescência, eles se tornam monossilábicos. Uma sílaba só. Tudo se resume de boa. Aí são duas sílabas, de boa. Pode ser. Tá bom. Não sei se você consegue me ouvir na gravação. E aí é a estratégia, você devolve. Então, o que você quer? No que eu posso ajudar? Em que eu posso ser útil? Se eu fosse você, ao assistir essa aula, após a aula, eu já construiria, alguns de vocês né, já o têm, um roteiro de perguntas que você pode fazer à pessoa. No que eu posso ser útil, em que eu posso ajudar, o que você, a senhora, o senhor necessitam, de que maneira podemos disponibilizar algo para você. Então, é interessante porque essas perguntas são provocativas e, de uma certa maneira, à luz também das ciências do comportamento, ajudam a pessoa a pensar um pouco, né, no que elas querem e principalmente naquilo que o motivo pelo qual elas se encontram ali, tá bom? Vamos para uma quarta técnica aqui no nosso roteiro, né? Demonstre, isso é importante, demonstre interesse na pessoa que você atende. Interesse é uma manifestação, é uma postura, é uma emoção muito interessante, porque interesse significa estar entre a situação e a pessoa. Estar interessado significa colocar-se entre a pessoa e o contexto dela. Olha que interessante. Interesse. Colocar-se entre a pessoa e o serviço ou o produto pelo qual ela está lá naquele local do atendimento. Demonstrar interesse para com seus familiares, por exemplo. Né? As minhas aulas nunca são apenas para o trabalho, eu sempre falo de família, né? Porque é um patrimônio que precisa ser preservado. Mas quando você demonstra interesse por alguém, seja o seu filho, seja o seu marido, a sua noiva, o seu companheiro, a sua namorada,
os seus familiares, os seus pais, quem tem o privilégio de tê-los vivo, de fato, a pessoa se sente valorizada. Olha que interessante. Quando eu demonstro interesse, e demonstro interesse para o meu público difícil, ele pode não mostrar os dentes, ela pode não ser simpática para com você, mas a pessoa percebe que você está interessado nela. E talvez, vou até falar pertinho de você, e talvez da forma como você conquistar esse cliente, porque é uma questão de tempo e de oportunidade, aquele cliente vai ser o seu fiel cliente. Fala-se muito em fidelização do cliente, mas não se explica como manter essa fidelização e como conquistá-la. E um dos princípios da pessoa se converter a você como seu cliente é porque ela recebeu, né, o seu interesse. Que não deixa de ser, é claro, uma forma de dar atenção à pessoa, óbvio. Se eu estou interessado naquela pessoa, no que ela precisa, se eu entendo as suas necessidades, guardem bem isso, internauta, se eu entendo a necessidade do outro, o porquê e o para que a outra pessoa está lá, eu já tenho mais de metade do caminho percorrido. Faça a experiência. Eu conheço muitos profissionais que vendem produtos, que vendem serviços, pessoas competentes, com uma ótima oratória, com uma ótima retórica, mas tem uma ótica das coisas, uma visão das coisas muito turva, muito pequena, muito reduzida. Eles não demonstram interesse pelo público. Esse daí não vai comprar nada, esse daí é um chato. E deixam de conquistar e deixam de se exercitar. Só que no mundo das vendas, o cliente se faz um por um, né? De grão em grão. Se eu desperdiço 1, 2, 3, tem uma hora que eu vou desperdiçar todos. Mas se eu ganho 1, 2 ou 3, haverá um momento em que eu ganharei todos. Então, eu lhe dou até alguns segundos para você pensar um pouquinho de que maneira você poderia demonstrar um interesse pelo seu público. E mais eu vou ainda avançar. Como que você demonstra interesse para o seu público? Em casa. A casa é o lugar mais comum da gente saber das coisas. Como que você demonstra interesse, se você mora com seus pais, com eles, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? Eles percebem que você está interessado neles, nelas? Criança é muito curioso, muito interessante, de novo, olha aí. Elas percebem isso. O adulto às vezes não nota. E você percebe quando alguém está interessado na sua necessidade? Então, coloque-se no lugar desse cliente difícil. É a mesma situação. As pessoas são todas iguais de uma certa maneira, né? Cuidado com o que eu vou falar, no sentido de comportamentos, de expectativas. É claro que cada cliente, cada pessoa é um universo indecifrável, mas em muitos aspectos as pessoas se identificam, elas são semelhantes, elas se assemelham. E uma das características que traz o cliente difícil a ser um cliente muito conhecido por nós é que essas pessoas não recebem, digamos, o interesse. Talvez nunca receberam. Pense nisso. E último item, antes de terminar a minha fala aqui na aula número 11. A coisa não é com você. Ou seja, o mau humor do outro, a dificuldade do outro, a rispidez da outra pessoa não é com você e nunca foi. Então, não compre a briga. Não entre na vibe, como os jovens disse, do outro. Mantenha-se inteiro. Mantenha-se ciente do que você faz. Ponha atenção naquilo que você faz. Respeito, carinho, atitude, proatividade. Isso vai te blindar da tentativa de outras pessoas, clientes difíceis, que já não são tão mais difíceis depois dessa aula, se aproximarem de você e encontrarem em você um profissional exemplar,
uma profissional de grande valor. Pense nisso, assista mais uma vez essa aula e nos encontramos no próximo tópico da próxima aula, tá bom? Um grande abraço!